E aí, pessoal? Hoje a gente veio aqui para tentar explicar os circuitos dos núcleos da base de uma maneira um pouco mais simples de entender, né? A gente sempre vê muito desenhado, às vezes escrito em algum fluxograma, nos artigos, nos livros, e parece alguma coisa muito complexa, né? O meu chefe, Dr. Oswaldo Vilela, ele ensinou pra gente um jeito mais fácil, mais simples de entender isso, e é o jeito que eu vou tentar passar para vocês hoje, né? Então, primeiro a gente tem que entender as estruturas envolvidas nesse circuito, né? Então, tudo começa lá no córtex. Então, você tem um córtex motor, onde a informação motora é gerada inicialmente, né? Depois, a gente vai passar para a integração desses circuitos, desses estímulos gerados lá, dentro dos núcleos da base. Então, a gente vai chegar primeiro no caudado, ou putamen. Então, do córtex vai passar pelo caudado ou putamen. E aqui existe uma divisão, quando chega no caudado, quando chega no putamen. Isso está relacionado a qual circuito a gente está interpretando, né? Às vezes uma parte mais motora vai mais para o putamen, uma parte mais límbica vai mais para o caudado, enfim. Existe uma divisão disso, mas os dois vão executar a mesma função. Daqui a gente tem dois caminhos possíveis, um vai ser o circuito direto, o outro vai ser o circuito indireto, mas até aqui é o mesmo caminho. E aí no circuito direto, a primeira coisa que a gente vai ser para duas estruturas, globo pálido interno ou a substância negra pars reticular. Essas duas estruturas também vão receber as mesmas aferências e vão mandar as mesmas referências, então elas exercem papel parecido. Daqui a gente vai chegar na estrutura fundamental, integradora de todo o sistema nervoso, né? Onde tudo passa, toda informação passa pelo tálamo. O tálamo é como se fosse um centro de processamento de informações, onde todas as informações acabam passando por lá. Então a gente vai chegar no tálamo. E aqui a gente forma um circuito de volta para o córtex, certo? A gente vai ver qual que é o padrão de estímulo e qual que é o neurotransmissor envolvido daqui a pouco. A outro caminho possível a partir dos núcleos da base aqui dos lenticulares, né, o caudado ou putamen, é para o outro globo pálido. Então a gente tem aqui o globo pálido externo, certo? Só que daqui ele não vem direto para cá, ele passa por uma outra substância, que é o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, tá aqui. E daqui ele vem para cá e volta completando o circuito, certo? Agora nós vamos entender como que acontecem as interações desses circuitos aí. Então, primeira coisa, eu vou usar verde para aquilo que for estimulatório e vou usar vermelho para aquilo que for inibitório. Então, o córtex, o que sai do córtex, geralmente estimula. Então, a gente vem aqui e tem um estímulo aqui, um positivinho aqui. Então, o estímulo vai sair de lá, vai estimular caudado e putamen, certo? O neurotransmissor envolvido aqui é o glutamato. Certo. O caudado e o putamen, a característica dos neurônios do caudado e putamen são aqueles neurônios grandes, inibitórios, produtores de GABA. Então, eles inibem, certo? Então, eles vão tanto para o lado de cá, vai inibir, através do GABA, quanto para cá vai inibir também através de GABA. Certo? Então, tudo aqui funcionando do mesmo jeito. O globo pálido interno e a substância negra pars reticulada, ela vai inibir também. Inibir o tálamo. Através também da produção de GABA. Glutamato é o principal neurotransmissor estimulatório do sistema nervoso central. GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E aqui, do tálamo para o córtex, nós temos a ativação. Através, novamente, de glutamato. Certo? Então vamos pensar primeiro, esse aqui é o circuito direto.
Então, toda vez que eu tenho a produção de um movimento lá, estimulado, produzido pelo córtex, ele vai estimular o caudado do putamen, o putamen vai inibir o globo pálido interno, que por sua vez inibe o tálamo. Se eu inibo algo que causa inibição, eu causo ativação. Então aqui, quando eu tenho ativação desse circuito, eu tenho liberação do tálamo, eu aumento a atividade do tálamo. E se eu tenho mais ativação do tálamo, eu também tenho mais ativação do córtex. Então, o circuito direto, ele é um circuito de feedback positivo. Então, aquilo que iniciou aqui vai gerar uma cadeia de eventos que vai, no final, aumentar a ativação daquilo ali, certo? Agora a gente vai ver o outro circuito. Então, como vemos, saiu o GABA para cá e inibiu. Saiu para cá, inibiu também. O globo pálido interno, ele inibe. O globo pálido externo também inibe. Então, ele inibe. Novamente, através de GABA. Certo? E aqui, o núcleo subtalâmico, ele vai ativar o globo pálido interno, a substância negra reticular, através de glutamato, novamente. Percebe que a grande diferença está aqui, ó. Certo? Qual que é o tipo de estímulo que está chegando no globo pálido interno? Daqui para frente, os dois seguem o mesmo roteiro, mas até aqui que é a grande diferença. Então, na via direta, o que chega no globo pálido interno é uma inibição, certo? Então, eu vou diminuir a atividade do globo pálido interno, consequentemente, liberando mais o tálamo, gerando um feedback positivo. Se a gente percorrer esse circuito aqui agora, no circuito indireto, você vai ver que aqui vai gerar inibição. Se eu inibo algo que inibe, eu ativo. Então, quando é ativado o caudado e o putamen, vai inibir mais o globo pálido interno, que vai deixar de inibir o núcleo subtalâmico, que por sua vez vai estimular o globo pálido interno, gerando maior inibição sobre o tálamo e, consequentemente, menor ativação do córtex. Então, esse daqui é um loop de feedback negativo, ou seja, a atividade aqui vai gerar uma alça, né, de feedback em que vai reduzir essa ativação. Né? Não vai ser inibido aqui. Percebam que não é inibição do córtex, é apenas reduzir a ativação, certo? Então eu tenho um circuito direto que faz aumentar a atividade do córtex e um que diminui, certo? E o que regula isso? O que diz para qual lado que vai? Na verdade, todo tipo de movimento que a gente está avaliando, ele exige componentes que sejam ativados e outros componentes sejam inibidos, que é o quê? Quando você pensa na flexão do braço, por exemplo, você tem que a ativação dos músculos agonistas, mas para os agonistas funcionarem, você precisa da inibição dos antagonistas. Então todo movimento que você realiza, ele envolve tanto a liberação de algumas partes, como a inibição de outras partes. E a função desse circuito é justamente assegurar que as partes que precisam ser ativadas vão ser ativadas através do circuito direto e algumas partes que precisam ser inibidas, elas vão ser inibidas através do circuito indireto. E quem faz essa modulação é justamente a substância negra pars compacta através da produção de dopamina. A dopamina, ela vai ter dois grupos de transmissores aqui, D1 e D2. Na verdade, são 5 transmissores, tá? Os 1 e os 5 são do lado de cá, 2, 3 e 4 são do lado de cá. Os de cá vão receber aquela dopamina e vão direcionar para esse grupo e os D2 vão receber a dopamina e vai direcionar, vai regular essa ativação. Então aqui eu tenho a ação da substância negra compacta através da dopamina. E aqui é onde está o problema da doença de Parkinson. Então, na doença de Parkinson, eu tenho uma redução dessa dopamina produzida na substância negra compacta. E aí você não tem essa regulação, você não tem a facilitação desse direcionamento do que é para ir para o circuito direto e ativar, e nem o que é inibido pelo circuito indireto. Então, o que é permitido é o que facilitaria o movimento, certo? Aí a pessoa tem bradicinesia. Então, aquela dificuldade, aquela rigidez, a lentidão para fazer as coisas, é porque você não tem um circuito direto
bem funcionante. E você tem, às vezes, excesso de movimentos não desejáveis, que é através do tremor, que seria a inibição da parte indireta. É óbvio que o tremor não é explicado só por causa disso, tá? Existe a formação de células tremorigênicas, ativação de outras áreas, a rigidez também não é explicada só por este modelo aqui, mas isso daqui já te ajuda a entender um pouco mais do que acontece. Então, o papel dos núcleos da base, ele é modular o sistema motor, permitindo alguns movimentos que são desejáveis e inibindo outros movimentos que são indesejáveis, certo? Além dessas duas alças, que são as principais, a gente ainda tem uma terceira alça, que seria uma ativação direta aqui no núcleo subtalâmico, que é a via através também de glutamato. Aqui seria a via hiperdireta, mas ela não é tão importante nessa avaliação do que eu estou falando, simplesmente para vocês saberem que existe. Mas essas duas vias são as vias principais. Esse é o circuito da maneira mais simplista possível, né? Existem várias interações aqui que a gente não está mencionando. Mas, no geral, se você entender essas duas vias aqui, desenhadas desse jeito, você vai acabar entendendo o papel dos núcleos da base na modulação do movimento, certo? É isso aí. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode deixar suas dúvidas aí nos comentários. Se você achou interessante, mande para alguém ou dá o like aí no nosso vídeo, que a gente vai estar sempre produzindo conteúdos nessa temática, né? De tentando simplificar alguma coisa que parece muito difícil, que a neuroanatomia, na verdade, tudo faz sentido, só precisa ser explicado adequadamente, tá certo? É isso aí, mais um episódio para a Biblioteca Neuro.